Fala galera! Hoje estamos chegando ao 29º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. E como de costume, hoje nós vamos falar sobre mais um personagem das histórias dos filmes da Marvel. Hoje nós vamos falar a respeito da Valkyria. Ela que esteve presente no terceiro filme do Thor e também em Vingadores Ultimato. Antes de nós falarmos sobre ela, vamos ler o nosso texto bíblico base, que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Pausa aí seu vídeo para você procurar na sua Bíblia e depois dê play para continuarmos o nosso estudo. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 17, nos diz o seguinte: Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos falar então um pouquinho a história da Valkyria, né? Assim como outros personagens da Marvel, ela também tem uma origem um pouquinho diferente entre quadrinhos e filme. Mas algo em comum nessas duas histórias que eu queria abordar. A Valkyria, ela é uma guerreira que lidera outras guerreiras asgardianas na tarefa de conduzir as almas dos guerreiros mortos para Valhalla, que é a espécie de paraíso ali do reino de Asgard. E ela também é uma das guerreiras defensoras ali da terra de Asgard. Um dia ela acabou tendo uma batalha, e não foi uma simples batalha, foi a batalha mais sangrenta e violenta que ela já teve. Ela, junto com as suas irmãs guerreiras valquírias, enfrentaram Hela, a deusa da morte, que no filme ela é filha de Odin, já nos quadrinhos ela é filha de Loki. Mas nessa batalha, a batalha foi tão violenta, tão feroz, que no final das contas, somente a Valkyria sobrou viva entre as suas irmãs. Tudo aquilo juntou nela um sentimento de querer fugir ali do reino de Asgard. Ela abandonou as suas responsabilidades, abandonou o seu lar, porque ela não conseguia conviver com aquela ideia de que as suas irmãs tinham sido mortas e que ela não pôde, no final das contas, fazer muito para protegê-las. Ela abandonou as suas responsabilidades, ficou com medo também de Hela e acabou procurando viver uma outra vida. Nisso ela acabou indo parar no planeta de Sakaar, onde ela acabou conhecendo o Grão-Mestre e começou a trabalhar para ele como uma caçadora. Ela viajava e perseguia guerreiros, os capturava para levá-los até o Grão-Mestre, a fim de que eles batalhassem em sua arena de combate. E fazendo isso, ela acabou conhecendo dois personagens que nós conhecemos também muito bem, que é o Thor e o Hulk. A partir do momento que ela começou a conversar um pouco mais com o Thor, conhecê-lo, ela foi se relembrando de coisas que ela viveu, porque Thor, afinal de contas, é um asgardiano. E Thor sempre tinha como inspiração as guerreiras valquírias, né? Ele sabia da sua história, a coragem que elas tinham. Mas, ao se deparar com aquela valquíria, ele percebeu uma diferença, porque ela não tinha vontade de voltar ali para Asgard junto com ele, né? Para poder enfrentar mais uma vez a irmã de Thor, Hela. Porque ela tinha medo do que poderia acontecer, ela já viu uma vez do que Hela era capaz. E ela preferia deixar de lado a sua responsabilidade, seu lar, para poder viver uma vida de comodismo. Ou seja, uma vida em que ela tinha ali os prazeres que ela queria, tinha dinheiro, tinha bebida, não tinha preocupações. Mas, no final das contas, o senso heróico dela falou mais alto e ela acabou voltando junto com Thor, Hulk e o Loki para poder enfrentar a Hela. E eles conseguiram, no final das contas, derrotá-la, provocando o Ragnarok, que é a destruição ali do reino de Asgard, mas salvando os asgardianos que ainda estavam vivos. Hoje eu queria falar um pouquinho com você a respeito desse contexto da Valkyria de abandonar o seu lar, a sua responsabilidade, mas no contexto nosso de cristãos pertencentes a uma igreja. Muitas pessoas acabam abandonando suas igrejas, o convívio com os seus irmãos. Nós já falamos disso um pouquinho em outras devocionais aqui, mas hoje eu queria falar um pouquinho a respeito deste sentimento que algumas pessoas carregam, talvez seja você ou algum conhecido seu, de se sentirem
julgadas pela sua igreja, de sentirem medo de retornar a um convívio com a sua igreja por alguma coisa que aconteceu, algum conflito que teve com seus irmãos, ou até mesmo por conta de decepções, pensar: eu não preciso de uma igreja, eu não preciso servir a Deus com outras pessoas. Eu posso ter a minha comunhão pessoal com Deus sem depender de uma igreja, sem depender de outras pessoas. Estudando a palavra de Deus, nós vamos poder perceber que este não é um caminho correto. Porque Deus nos fez não só para que cada um de nós tivéssemos intimidade e comunhão com Ele, mas sim para que também tivéssemos essa comunhão uns com os outros. E eu vou listar aqui para vocês 3 motivos, 3 razões de que nós devemos nos reunir, devemos viver como igreja. Eu diria até mais, 3 benefícios de vivermos como uma verdadeira igreja. Nós vamos começar lendo o texto de Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. Esse texto nos diz o seguinte: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro viveu uma experiência que ele foi preso logo no começo ali da igreja cristã, da igreja primitiva. E nesses momentos em que ele estava preso, os seus irmãos ali em Cristo não paravam de orar por ele. Tanto que ele foi liberto graças a essas orações que seus amigos e irmãos em Cristo faziam. Talvez você pode pensar: do que adianta a oração de outras pessoas pela minha vida? O que elas vão poder fazer por mim? Eu queria te relembrar do poder da oração. A oração é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus, de nós expressarmos a Ele aquilo que nós estamos passando, os nossos sentimentos, poder também louvá-lo diretamente em uma conversa íntima com Ele. Mas quando mais pessoas se reúnem também para poder orar a Deus, deixa de ser apenas uma conversa individual ali, só uma pessoa com Deus. Vira algo coletivo, algo que Deus vai ouvir com mais atenção, por ser um grupo de pessoas que estão orando com o mesmo propósito, se ligando, mostrando uma união entre eles para poder levar este assunto até Deus. É mais ou menos como se fosse o seguinte: se uma pessoa escrevesse uma carta ao presidente da República fazendo alguma reclamação ou alguma dica, alguma coisa do tipo, se fosse uma pessoa só, essa carta provavelmente nem chegaria até as mãos do presidente. Mas imagine que uma cidade inteira se reunisse, escrevesse uma carta junto, todos assinassem e enviassem essa carta. Teria uma representatividade muito maior, todo um povo em conjunto, em unidade, se expressando a respeito de um assunto. É quase a mesma coisa. Não que Deus não nos ouça individualmente, mas quando toda a igreja está em comum, em prol de um propósito, Deus vai ouvir com muito mais atenção aquilo. Assim como nos diz o texto de Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Mateus 18, 18 a 20. Este texto nos diz o seguinte: Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, um dos benefícios que temos ao estar unidos em igreja é que nossos irmãos em Cristo vão poder orar por nós. Vão poder dividir ali aqueles momentos de intimidade com Deus, intercedendo pela nossa vida. E como nós lemos aqui no texto de Mateus 18, 18 a 20, Deus vai ouvir e atender este pedido. Queria ler mais um outro texto com vocês, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, 11. Este texto diz o seguinte: Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
quando nós estamos entre irmãos, entre igreja, entre pessoas que de fato servem a Cristo, nós vamos poder também contar com a exortação da igreja. O que é exortação? Essa palavra difícil. Significa que vamos poder receber a orientação e correção da igreja. Muitas pessoas não gostam de serem corrigidas, de chegar alguém e falar para ela, olha, isso que você está fazendo não é certo. Mas pensem, é melhor termos pessoas que chegam na gente e só dizem elogios pra gente, falam que tudo aquilo que a gente está fazendo está certo, sendo que de repente tem algo errado, e aquilo que estamos fazendo de errado vai ter consequências muito ruins para a nossa vida, ou é melhor aquela pessoa que chega na gente e fala, olha, se eu fosse você não fazia isso, isso não é certo. E você pode acabar caindo numa cilada fazendo isso, vai ter consequências ruins para a sua vida. A pessoa que nos diz esta verdade com amor, com carinho, querendo o nosso bem, ela está nos exortando e ela está preocupada com a gente para que, com a repreensão ali que ela esteja fazendo ali naquela hora, nós possamos crescer e evitar de acabar caindo com a cara no chão por algumas coisas que fazemos de errado. Ela quer ver o nosso bem, o nosso sucesso. Então, quando estamos em igreja, nós recebemos a exortação da igreja. E a terceira dica, o terceiro benefício que nós temos por viver em igreja é o seguinte. Nós vamos ler Mateus 18, o versículo 20, que nós já lemos aqui, mas nós vamos repetir. Mateus 18, 20, que diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nós buscamos a Deus individualmente, nós podemos sim encontrá-lo. Mas quando nós buscamos a Deus como uma família, como um único corpo que é a igreja, Deus vai estar com certeza no nosso meio. Deus vai nos ouvir, Deus vai nos atender. Então, lembre-se desses 3 benefícios de vivermos em igreja. E se de repente você ou outra pessoa que você conhece está afastada, repense, volte aos caminhos do Senhor, ou diga a essa pessoa para poder voltar aos caminhos do Senhor, junto com a comunhão da igreja. Vou passar aqui a nossa música de fundo para que possamos orar neste sentido. Se de repente algo que aconteceu lhe deixou desanimado, o afastou da igreja, ou você conhece pessoas que estão nessa situação, essa oração será para você, para esta pessoa que está passando por isso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, te agradecemos porque por meio da comunhão com a tua igreja, nós podemos receber, Senhor, de ti as bênçãos, Senhor, o teu cuidado, e não só de ti, mas também uns dos outros, porque a tua vontade é que vivamos todos em união, em comunhão. Então, se porventura alguém está afastado, Senhor, do teu meio, que o teu Santo Espírito possa falar ao coração dessa pessoa, relembrando-lhe o porquê é tão importante estarmos unidos em Cristo. Se essa pessoa por acaso carrega algum ressentimento, alguma mágoa, que o teu perdão possa agir na vida desta pessoa, para que ao ela reconhecer o teu perdão na vida dela, ela também possa perdoar aquelas pessoas que lhe tenham feito algum mal, seja por intenção ou não. E que todos possamos ter este espírito de perdoarmos uns aos outros e lembrarmos o quão importante é estarmos em comunhão, para que possamos orar um pelos outros, possamos receber, Senhor, as orientações uns dos outros e que possamos receber a tua presença no nosso meio, Pai. Assim nós te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Essa foi a nossa devocional de hoje.